Um feliz Dia dos Pais a todos os pais. Amém? Quem é pai aqui? Levanta a mão. Então, tá bom. Feliz Dia dos Pais. Que o domingo de vocês seja realmente um domingo glorioso, um domingo abençoadíssimo, um domingo especial, de muito amor. As mulheres já adiantaram o almoço, já? Já começou a adiantar, já? Não! Meu Deus do céu. Como é que vai sair esse almoço? Que hora vai sair? Adiantou? Depois das 2? Mas também não tem aquela história que muitos podem ter encomendado o almoço? Pede o almoço, pô. Então tá bom. Vamos lá. Pretendo não estender. E depois tem uma lembrancinha, eu vou orar por todos os pais. E tem uma lembrancinha que será entregue aos pais nas saídas da igreja. A mensagem de hoje, aliás, todas as mensagens são muito importantes. Tá? Cada alimento que nós recebemos contribui para o crescimento, para a evolução, para o nosso amadurecimento espiritual. E essa mensagem de hoje nos traz uma revelação importante do que todos fazem e não devem fazer. Todos nós já fizemos, ou muitos estão fazendo até hoje, e não deve ser feito isso. Saiba que o problema do homem sempre foi um problema de natureza. A natureza humana. E Jesus veio para resolver isso. Esse problema da natureza humana. Para trazer a nós uma nova natureza. Para que você entenda melhor, tem um termo no direito, que alguns já ouviram falar, outros não, que é o fruto da árvore envenenada. Quem já ouviu falar nisso? Então, significa que quando você usa algo, uma prova ilícita, algo dessa natureza, a partir dali, tudo que você fez está contaminado. Então, o que acontece conosco? A matriz, que é o primeiro Adão, a matriz humana se contaminou com o pecado. Então, a partir dali, a matriz contaminada, então, a partir dali, toda a humanidade contaminada. Contaminada com o pecado. E o segundo Adão veio para resolver essa questão. O segundo Adão veio para purificar. Por isso que nós somos purificados e justificados somente através de Cristo. Amém? Amém, pessoal? Então, por que é tão importante? Você não pode estar na igreja. Se fala muito de Deus, se estuda muito de Deus, se sabe muito a respeito de Deus, mas não conhece a Deus. Esse é o grande problema. Quando você não conhece a Deus, você sabe de Deus, você conhece, você leu, você meditou acerca de Deus, te falaram acerca de Deus. Mas você não conhece a Deus e não tem o Espírito de Deus. E aí é um problema sério. Porque a gente vai engrossar os números, as estatísticas, da grande maioria que, através da religião, fala de Deus, mas não conhece a Deus. Estão obesos de conhecimento, mas não conhece a Deus. E nós precisamos conhecer a Deus porque nós precisamos ter a natureza, o caráter
personalidade de Deus. Amém? Então, olha o que o salmista, quase perdeu a fé, quase caiu, tropeçou, olhando para a vida do ímpio. E que é o que eu comecei dizendo, boa parte faz isso. Porque acreditam que o ímpio tem uma vida melhor do que o justo. Porque o ímpio prospera e o justo sofre. O ímpio tem uma vida boa e o justo talvez não seja tão boa assim. E nós precisamos entender sobre isso. Quando nós temos a natureza de Deus, nós temos uma outra visão. Quando temos a natureza de Deus, nós enxergamos claramente como as coisas funcionam. Inclusive o que vai acontecer comigo e o que vai acontecer com o ímpio. Porque é uma lei. Não é que é possível, vai acontecer. Então, olha os questionamentos do salmista. Salmo 73, versículo 1, nós vamos ler até o 28. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, diga comigo, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí. Por quê? Pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas, como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades, em seu orgulho ameaçam usar de violência, falam como se fossem donos dos céus, e suas palavras, diga comigo, arrogantes, percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe de todas as suas palavras. Ei, não faça isso não. Não faça isso, por favor. Nunca faça isso. Porque a primeira coisa que você precisa discernir, se é justo ou se é ímpio. Se tem o Espírito de Deus ou não. Porque está aqui, o salmista fala daquilo que a gente vive. Ele olhou para a vida dos orgulhosos, dos arrogantes, dos soberbos, e ele questionou dentro dele. Ele disse, eles prosperam. Olha que vida boa, corpo saudável, crescem, prosperam, enriquecem, parece que não tem lutas, parece que não passam por problemas, parece que não passam por dificuldades. Eles parecem donos dos céus e da terra. E por isso, as pessoas, volta ao anterior, por isso as pessoas, o povo se volta para eles e bebe de todas as suas palavras. Parece que eles estão certos. Parece que eles sabem tudo, parece que estão corretos, olha o resultado na vida deles. E aí está o grande engano. E o salmista, ele só teve a revelação, o entendimento disso quando ele se aproximou e teve o seu encontro com Deus. Aí sim ele enxergou, porque até então ele só via a casca, ele só via o externo. E aí diz assim, o que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso?
Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, e enquanto as suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro, foi em vão que agi de modo íntegro. O dia todo, só enfrentando problemas, cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Então entrei em teu tabernáculo, diga comigo, então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Opa! Quando eu entrei no teu santuário, na tua presença, realmente quando eu entrei de verdade, então aí eu entendi. Porque até então eu não entendia. Você vê que ele começa dizendo, eu quase tropecei, eu quase escorreguei, quase caí, olhando para a vida do ímpio. Todos nós passamos por esse processo. E isso é falta de maturidade espiritual. É falta do Espírito de Deus em nós, porque a Bíblia é muito clara a esse respeito. Primeiro, você já vai ter uma noção do que é a vida do ímpio e do que é a vida do justo. O que acontece com o ímpio e o que acontece com o justo. E o que Deus tem com o justo é muito maior. Não é simplesmente, não se resume em prosperidade material. Ela faz parte, a terra é nossa, mas ela não é, como sempre falo, e sem demagogia alguma, sem hipocrisia, até porque eu sou uma pessoa, o ministério é um ministério que ensina sobre a prosperidade, mas a prosperidade não é o dinheiro, vou colocar assim, o dinheiro não é o seu maior tesouro, a sua maior riqueza. Está muito longe de ser. Ok? Ele só potencializa as suas verdadeiras riquezas. Porque se você não tiver as verdadeiras, dinheiro não tem sentido para você. Não tem. Se você não tiver as verdadeiras, você não tem. O problema do dinheiro é que as pessoas não têm o dinheiro tem elas. Esse é o problema. Não é elas que têm, o dinheiro as tem. Não é elas que dominam o dinheiro as dominam. Essa é a questão. Mas vamos lá. Só no santuário do Senhor ele entendeu, ele compreendeu, ele teve a revelação. Tu os puseste num caminho escorregadio, e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que o meu coração, diga comigo, se amargurou. Na tradução Almeida diz assim, azedou o meu coração. Por causa disso. E que eu estava despedaçado por dentro, por olhar para a vida dos orgulhosos, dos ímpios. O coração azedou, se amargurou. Fui tolo e ignorante. A teus olhos, devo ter parecido um animal irracional, porque ele estava questionando coisas como um animal irracional. Só olhando de forma natural, as coisas de forma natural. E quando você olha, quando você vive dirigido pela natureza humana, é essa visão que você tem. A natureza humana te dá essa visão. Você olha só para o que é humano, o que a natureza humana te dirige. Porque você é dirigido pela natureza humana. Mas quando você é dirigido pelo Espírito, você vê as coisas do Espírito, ou as coisas espirituais. Até porque a Bíblia diz que o homem natural, diga comigo, não entende as coisas do Espírito. Não entende, não tem discernimento algum. Porque as coisas do Espírito só se entende de forma espiritual. Então, através do Espírito de Deus. Você sabe que eu tenho na minha família, eu tenho um tio que ele já leu a Bíblia 20 vezes.
inteira. Quantas? Quantas? E o que ele sabe da Bíblia? Nada. E quanto ele tem de fé? Porque uma coisa é você ler a Bíblia de forma natural. Outra coisa é você ler a Bíblia dirigido pelo Espírito. Porque a Bíblia é um livro espiritual. E você não consegue discernir a Bíblia se você não tiver o Espírito da Bíblia. O Espírito da Bíblia revela a Bíblia. O Espírito da Bíblia revela aquilo que ele escreveu. Então aí você enxerga. Você não enxerga somente o mundo natural, você enxerga o mundo espiritual. E você não tem essa visão única e exclusiva natural, você tem uma visão maior, uma visão espiritual. E no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e conduzes, diga comigo, a um destino glorioso. Diga comigo, um destino glorioso. E o ímpio? Prestou atenção? Num lugar escorregadio. Daqui a pouco nós vamos ler um outro versículo. Diz assim, você olha para ele hoje, ele parece uma árvore nativa. Quando você olha, sumiu. E pode prestar atenção que é bem assim que acontece. Eu estava me lembrando agora na reunião anterior, de um testemunho que a bispa uma vez deu. Ela numa fase muito difícil, filho doente, bronquite, epilepsia, depois o acidente, aquela sucessão de desgraça, o casamento, um inferno, porque, enfim, um inferno. Quando ela olhava para do outro lado da rua, tinha uma casa bonita, uma família, um empresário, aparentemente, um empresário extremamente bem-sucedido, um casamento sólido, carrão, casona, empresa grande. Do lado de cá, doença, casamento destruído, escassez, miséria. Do lado de cá, ia na igreja, do lado de lá não ia. Do lado de cá estava buscando a Deus, do lado de lá não ia. E aí o diabo mostrou aquele quadro lindo do outro lado da rua e esse caos do lado de cada rua. E aí, ao passar algum tempo, aquilo que parecia tão bonito do lado de lá começou a desmoronar. Essa própria vizinha procurou a bispa pedindo ajuda, socorro, porque sabia que ela era cristã, porque descobriu que estava sendo traída há muito tempo. O casamento acabou, a empresa faliu. Você olha, ela tentou por um tempo a restauração do casamento dela, como não aconteceu depois, tentou reconstruir a sua vida com uma outra pessoa e foi um inferno maior ainda, porque aí ela colocou uma pessoa estranha dentro de casa, um homem que bebia, agressivo, e começou a agredi-la, aquela destruição. E o lado de cá? Jesus curou, Jesus restaurou, Jesus começou a prosperar, e aí você olha para trás, uma construção sólida, uma vida bem construída, num propósito lindo, um destino glorioso, e aquele que o diabo mostrou que era perfeito, já não existe mais, desmoronou. Porque é o que a Bíblia fala. Então, nós precisamos parar de olhar com esses olhos. Esse é um grande engano.
às vezes, querer ouvir conselhos de pessoas que nem futuro têm. Você já prestou atenção que a cada 15, 20 anos a riqueza muda de mão? Os grandes aparecem, vêm novos, e aquele que estava lá em cima está lá embaixo, ou aquele que estava lá embaixo está lá em cima. As coisas mudam, como está acontecendo uma nova mudança agora nesse período. Por quê? Porque você vê que todo mundo, não é que as pessoas não conquistam muita coisa, mas conquista material, e eu vou mostrar isso para você, não é sinônimo de aprovação. O grande propósito e objetivo, naturalmente, se o Espírito de Deus estiver em você, você vai frutificar em tudo e em todas as áreas da sua vida. Todas. Porque as pessoas dizem assim, geralmente somente naquilo que lhe beneficia. As pessoas dizem assim, mas se Deus não me honrar, o nome dele vai ser envergonhado. Porque Deus precisa me prosperar, porque tem muita gente olhando para mim. Mas o nome dele não é envergonhado quando você mente? O nome dele não é envergonhado como o seu lar não é um lar cristão? O nome dele não é envergonhado quando o pau tora e todo mundo vê? O nome dele não é envergonhado com o justo com atitude de ímpio? Não é? O nome dele é só envergonhado naquilo que me beneficia? Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Sim ou não? Nós precisamos olhar para nós e descobrir que de repente somos ainda hipócritas. E estamos fazendo o pior que estamos fazendo isso com Deus. Como se nós pudéssemos enganar a Deus. E o nosso problema do homem sempre foi um problema de natureza. E Jesus veio para consertar isso. Para mudar isso. Esse problema de natureza. Então, mas eu tenho falado de Deus. Deus não precisa que você fale dele. Porque se o Espírito dele estiver em você, naturalmente você vai pregar o Evangelho o tempo todo. A sua vida é uma pregação do Evangelho. O seu casamento é uma pregação do Evangelho. A sua maneira de lidar com as coisas é uma pregação do Evangelho. É aquilo que a gente fala, pregue o tempo todo, se necessário for. Abra a Bíblia. Entendeu ou não? Sim ou não? Pregue o tempo todo, pregue com a tua vida. E se necessário, abra a Bíblia e mostre para as pessoas o que está escrito. E é isso que nós precisamos entender. Porque senão, nós vamos olhar para a vida do ímpio, achar que o ímpio é extremamente abençoado, que é feliz, e a sua vida é um caos. Se enganando que o ímpio tem corda. Não é verdade? O ímpio tem corda. Quando você quer pegar um peixe, você tem que colocar a isca no lugar, né? Na ponta do anzol, boa. A hora que ele fisgou, acabou. Perdeu o controle da vida. Tá pego, tá preso. Mas quem mais eu tenho no céu senão a ti? Diga comigo. Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Olha isso. Eu te desejo mais do que qualquer coisa na terra. Esse é o objetivo. Eu desejo muito mais ao Senhor do que qualquer coisa na terra. Isso é forte demais. Esse é o nosso objetivo. Desejar mais o Senhor em nossas vidas do que qualquer outra coisa na terra. Até porque o que está reservado para nós, nenhuma glória terrena se compara. As ruas lá, o pavimento é asfalto. No céu é ouro. Ouro tão puro que parece vidro. Aí, qual que é a cidade mais rica do mundo? É asfalto. O que está preparado para nós, as ruas da cidade que está preparada para nós é pavimentada de ouro. E ouro que na terra não tem. Não tem da mesma qualidade, da mesma pureza. Que parece cristal, parece vidro. De tão puro. Isso foge ao nosso entendimento.
Por isso que eu tenho falado tanto sobre isso, né? Se morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. Quando o Senhor ressuscitou, Ele já ressuscitou com um corpo glorioso, não um corpo celeste, mas um corpo glorioso. Pode prestar atenção quando você estuda, quando Ele se revelou a primeira vez aos discípulos, a porta estava fechada, Ele passou pela porta. Ele adentrou a porta com ela trancada, porque Ele já voltou glorificado. E nós, essa estrutura, ela não tem, esse corpo não tem estrutura para ver realmente a glória de Deus. Lá fora está um dia lindo hoje, não está? Está um dia lindo, vai dar um dia maravilhoso hoje, isso porque é dia dos pais. Sim ou não? Ajuda, homens. Dia dos pais, pô, o Senhor até está abençoando, dando uma luz maravilhosa. Imagine, a cidade santa é iluminada com a glória de Deus, com a luz que nós não conhecemos, e não tem noite. Aqui a gente precisa do sol, lá é a própria glória do Senhor, com uma luz desconhecida. Se a luz do sol é tão bonita, se a luz do dia é tão bonita, é a luz da glória de Deus. Não se compara. E não tem noite, não existe noite lá, é glorioso. Esse corpo será transformado num corpo glorioso. O homem não foi criado para morrer. A morte entrou na vida do homem porque a matriz se contaminou. A morte entrou através do pecado. Mas o homem não foi criado para morrer. Então, quando recebermos esse corpo glorioso, não haverá morte mais. É vida eterna, por isso que, diga comigo, 100 anos são 100 anos. E eternidade? E eternidade? 100 anos é 100, por mais que você viva 100 anos é 100 anos. Eternidade é para todo sempre. Aqui nós estamos de passagem, 100 anos é 100 anos, nada mais. Mas tem a eternidade preparada para nós. Com todos os sentidos que nós temos hoje. Com todos os sentidos. Cheiro, olfato, toque, tudo. E só tem 2 caminhos. E o que nós estamos fazendo agora vai determinar por qual porta nós vamos passar. Por isso nós não podemos brincar. Eu vou mostrar uma coisa importante a você aqui na sequência, deixa eu ver que eu já entro lá. Minha saúde pode acabar e o espírito fraquejar. Diga comigo, minha saúde pode acabar e o espírito fraquejar. Mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Opa, agora ele entendeu tudo. Agora o salmista chegou. Porque antes ele estava olhando só para a vida do ímpio. Agora ele chegou no ponto. Agora ele colocou Deus acima de todas as coisas. Ele fez do Senhor a sua possessão para sempre. Seu maior bem, seu maior patrimônio, sua maior riqueza. Os que te abandonam perecerão, pois destrói os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor, diga comigo, meu refúgio, e anunciarei a todos as tuas maravilhas, Senhor. Olha, mudou tudo. Mudou tudo. Mas isso aconteceu quando? Quando ele entrou no santuário do Senhor. Só quando ele entrou no santuário do Senhor. Aí a cegueira, as escamas dos olhos caíram. Porque até então ele olhava só para o ímpio, só para a vida do ímpio. Como a vida do ímpio era boa, como o ímpio prosperava, como o ímpio tudo dava certo, como o ímpio tinha saúde. Essa é ainda, se você faz isso, e todos nós já fizemos,
nós ainda estamos na condição de homens naturais. E precisamos nos tornar homens espirituais. A natureza ainda é a natureza humana e não a natureza do Espírito. Porque quando nós recebemos o Espírito de Deus, por isso que Jesus disse, é necessário nascer de novo. Muda tudo. É aquela história, né? A nossa natureza não é mais a natureza do meu pai, da minha mãe, da minha família, é a natureza de Deus. Eu me pareço com Ele. E como, diga comigo, aos homens está ordenado. O que está escrito aqui? Repete, por favor. Quantas vezes? Então elimina o que muitos de vocês aprenderam e ouviram, que você fica numa interminável volta, retorno, e vai, e reencarna, e volta, e vem reparar o que fez na outra geração, e vem reparar o que fez, os erros que cometeram, e agora volta uma só vez. Uma. Por isso que eu não posso errar nessa uma. Vindo depois disso, o juízo está determinado já. Por isso que aquela frase, diga comigo, vida, eu tenho só essa. E agora o que você está fazendo com essa hoje, determina para onde você vai. Como você tem conduzido essa vida. Por isso nós temos a oportunidade de... essa coisa linda, né? De enterrar o velho e nascer o novo. Com um novo caráter, uma nova personalidade, uma nova natureza. Tudo novo. Eu disse hoje, eu estava dizendo agora há pouco, criar filhos hoje é um grande desafio. Bispo, não fala isso para mim não. Não, é a forma de falar. Tá bom? É a forma de falar. Realmente, se você for um cristão de verdade, as suas atitudes serão de cristão de verdade. A sua natureza, o seu caráter, a sua personalidade, o seu lar será um lar cristão de verdade. Você não vai ser um ímpio, um justo com atitude de ímpio, que a Bíblia fala isso. Porque o justo com atitude de ímpio vai gerar outros ímpios. Mas o justo com atitude de justo vai gerar outros justos. Então nós não precisamos ter medo de criar filhos quando somos justos. Quando estamos vivendo de verdade a palavra. A palavra está aqui escrita no meu coração. Nós ensinamos o tempo todo. A única forma que pessoas como nós temos de ter realmente o controle que a palavra de Deus esteja no coração de nossos filhos é ensinando. Isso requer investimento. Isso requer tempo. Isso requer autoridade. Isso requer viver. Porque uma pessoa como eu, talvez você fala assim, mas se eu prego o tempo todo, está pregando o tempo todo, grava e tal, é transmissão, é gravação, é coisa, chega em casa, não quer falar com ninguém, não quer falar de Bíblia, não quer falar nada, pelo contrário. Pelo contrário. Chega em casa, eu tenho uma igreja lá para pregar. Eu tenho uma igreja. Eu tenho novas ovelhas lá em casa. Porque se eu não ensinar, o mundo vai ensinar. Se eu não ensinar, o mundo vai ensinar. Por isso que eu preciso ensinar. E como alguém vai ensinar se não aprender de verdade e não viver isso? O lar tem que ser um lar cristão. E olha o que eu vou dizer para você, filhos, quer limite,
Filhos quer limite. Filhos querem direção. E muitas vezes, a gente por fraqueza, por achar que vamos chocar, que vamos contrariar, que vamos... não estabelece limites que precisam ser estabelecidos. Não aconselhamos da forma... Eu sei, eu tenho dois. E dois, não tem nem... essa semana, como nós trabalhamos tanto essa questão, eu compartilhei com vocês muitas coisas que eu vivi na minha infância, que é o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo, né? O resumo do resumo do resumo. Inclusive eu estava falando agora há pouco, eu estava comentando com a minha mãe, né? Falei, mãe, lembrei de algumas coisas, estava compartilhando com o povo, e minha mãe lembrou uma coisa que eu nem lembrava mais, né? Minha mãe lembrava que depois dessa situação que eu compartilhei com vocês, do meu pai me levar na casa de um amante e tal, e depois ele me ameaçou, e um dia ela não entendeu isso também, né? Porque um dia eu tive uma crise de choro, e abracei nela com a crise de choro, e eu dizia assim para ele, eu falei, papai, não larga da minha mamãezinha não, eu não consigo ficar sem a minha mamãezinha, chorando, soluçando. E aí, ele virou para mim e falou assim, cala a boca, moleque, deixa de ser tonto, conversa besta é essa? Fica quieto, rapaz. Que eu estava gritando, né? Medo do dia que eu não veria mais o meu pai, ou que os planos da amante cuidar de mim, e eu não ver mais a minha mãe, porque a amante falava isso, né? A amante falava isso, ele já sabe que eu vou cuidar dele, ele já sabe que eu vou cuidar dele, e aquilo ficou dentro de mim. Quem vai cuidar de mim? Não, minha mãe, uma pessoa que eu não conheço, e aquilo me desestabilizou completamente. Então, à luz da palavra, eu não sou um cara deformado emocionalmente, deformado de caráter, deformado de personalidade, deformado, um ser disforme, realmente disfuncional, graças a Deus, literalmente a Jesus. Literalmente a Jesus. E eu passei por essa fase aqui, que não é que eu não acreditava em Deus, eu acreditava em Deus, mas eu olhava para a vida do ímpio como o salmista está fazendo aqui. E aí eu quase realmente tropecei e perdi a minha fé, porque eu questionava e eu falava, pô, como pode? Porque eu olhava para minha mãe e falava, a senhora é cristã, olha a desgraça da tua vida, é muito melhor ser ímpio. E não é que eu não acreditava em Deus, eu estava brigado com Deus, eu acreditava em Deus, mas eu estava revoltado com Deus. Era menino, imaturo, então eu não entendia por que tudo aquilo, por que Deus não evitou tudo aquilo. A questão é que o propósito de Deus era muito maior, porque a minha mãe, se partisse naquele momento, era salvo, mas eu ia para o inferno, minhas irmãs iam para o inferno, meu pai ia para o inferno. E o propósito de Deus era salvar toda a família. O propósito de Deus era muito maior. Se eu olhasse para minha mãe e falar, ela era uma serva de Deus, e aí, olha a vida dela, se ela partisse, ela estava hoje morando num lugar glorioso, na presença do Senhor, não teria mais sofrimento algum, mais dor alguma, corpo glorioso. E eu? E o meu pai? E as minhas irmãs? Onde estaríamos? Está entendendo? Sim ou não? A proposta era muito maior. Era de salvação de todos. A Bíblia diz assim, diga comigo, Deus é recompensador daqueles que o buscam. Olha para minha mãe hoje, conversa com ela, se você tiver oportunidade, você vai ver o quanto ela é uma mulher feliz e realizada, o quanto ela chora de gratidão, chora de alegria, pelo que Deus fez na vida dela. Então eu olho para trás hoje, e eu vejo a vida que eu construí, que não tem nada, absolutamente nada a ver com a vida, com o lar que eu fui criado. Meus filhos fizeram um trabalho lindo ontem, com a juventude. Tinha aqui quase 200 jovens, que eles estavam fazendo um trabalho com eles. E eu estava rindo do meu filho, porque quando eu compartilhei, né, tudo que eu vivi, os traumas que eu vivi, etc, etc.
Ele para fazer o trabalho com a juventude, ele queria achar um trauma e ele não achava um trauma. Não tem um trauma, não tem uma situação que tenha vivido, algo que tenha impactante, mais ou menos assim, que droga, eu não tenho nenhum trauma. Você viu como é que o ser humano é, né? Não que isso seja um problema, né? Não é que ele não estava procurando, mas até tem uma gravação nossa de anos atrás, a gente dando um testemunho, está aí no YouTube, a gente está bonito pra caramba lá, né? A gente olha o quanto a gente evoluiu, né? Quanto a gente evoluiu, quanto melhorou. E aí chega nele, né? Porque a gente vai contando das situações todas que viveu. Aí chega nele e ele falou assim: eu não tenho muito o que falar. Eu já nasci num lar bom, com uma vida boa. A vida está boa e eu sei que vai continuar boa, cada vez melhor, né? Então eu não tenho muito o que falar. Então, a diferença de ter sido criado num lar cristão. A diferença não é de ter pais evangélicos, tá? Ter sido criado num lar cristão. Cristão. É ter sido criado num lar de justo com atitude justa, e não de justo com atitude ímpio. Porque às vezes tem gente que chora e diz: o que eu fiz? O que está errado? O que está? É o justo com atitude ímpio. E aí, filhos não seguem conselhos. Seguem exemplos. Ok? Amém? Não seguem conselhos. Seguem exemplos. Acima de tudo, a gente ensina com bons exemplos. E grave que filhos querem limites, filhos querem direção, filhos querem, e tanto é que eu tenho algumas experiências de como eu criei os meninos, e muitos ciclos de amigos passam a se aconselhar com eles. Eu tenho duas coisas na escola dos meus filhos que aconteceu: meninas que foram se aconselhar, meninas que já tinham uma vida sexual ativa, que achava que para muitas sendo humilhadas, envergonhadas, tratadas com desrespeito pelos namoradinhos. E um dia minha filha ainda disse para uma amiguinha dela, falou: mas por que você se sujeita a isso? Ela falou assim: porque senão eu vou largar desse e eu vou ter que dar para outro. Ela falou: mas você não tem que dar para outro, você não tem que dar para ninguém, minha filha. Né? E você vê que elas gostavam dos conselhos que tinham, mas olha a cabeça que está por aí, olha a mentalidade que está por aí. Né? Na faculdade do meu filho, montaram um grupo de WhatsApp para querer aconselhar com ele. Aconselhar por quê? Por que aconselhar com ele? Porque ele tinha um procedimento, atitudes diferentes, e as pessoas, os jovens queriam aquilo. Porque não via que era uma pessoa alienada da vida, uma pessoa perdida, que não sabe o que é da vida. Sabe muito bem o que é da vida. O que não quer é entrar num enrosco. O que não quer é desgraça para a vida, maldição para a vida. Sabe muito bem o que quer, mas quem não tem esse entendimento, não tem esse discernimento, tem uma visão distorcida. Acha que a vantagem é, enfim, né? Tudo aquilo que a gente já sabe, não precisa nem falar. Diga comigo: põe a sua esperança no Senhor. Ande com firmeza pelo caminho dele, e ele o honrará e lhe dará a terra. E você verá os perversos serem destruídos. Aqui tem um outro salmo. Então você vê que era algo recorrente nos salmistas. Olha o que diz a sequência: vi pessoas más e cruéis, diga comigo, florescerem como árvores em solo nativo. Floresceu como árvore em solo nativo. Mas olha a sequência. Mas quando voltei a olhar, tinha desaparecido. Procurei por elas, mas não as encontrei. É o que aconteceu com a vizinha da frente. Quando olhou, cadê? Sumiu. Por quê? Cristo não estava naquele lar. Cristo não estava naquele casamento. Cristo não era a cabeça daquela família. E o do lado de cá, aparentemente estava bagunçado, mas estava buscando a Cristo. E as mudanças foram acontecendo. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos a luz do mundo.
o sal da terra. A luz tem que iluminar e o sal tem que salgar. Quando a luz não ilumina e o sal não salga, a Bíblia diz que não serve para mais nada. A luz tem que iluminar. O que você faz com a lâmpada que queima na sua casa? O que você faz? Guarda de recordação? Vai ocupar espaço? E se o sal não salgar, para que serve? Não serve para nada. A Bíblia diz que não serve para nada senão ser jogado no chão e pisado pelos homens. Porque não salga, não tem o efeito de preservação, de tempero. Nós fomos chamados para governar o mundo. Por isso que você precisa entender que Deus, Ele quer realmente abençoar o seu povo e colocar em posição de governo. Governo. Porque aí fora está uma vergonha, aí fora está um caos. E quem Deus vai colocar em posições importantes, estratégicas, pelo menos enquanto estabelecer aí os propósitos de Deus, Deus tem os seus propósitos ainda na terra, Deus não nos tirou daqui. Então Deus tem a necessidade de pessoas como você, pessoas como eu, aonde pessoas, diga comigo, aonde pessoas, como o bispo, aonde ele não vai entrar, diga eu vou entrar. É aí que Deus vai te usar. E muitos não entenderam isso. Desculpa o que eu vou falar para você. Acho você que você foi chamado para sentar aí no banco e ficar escutando a palavra simplesmente, não, que não foi isso não. Viu? Sou cristão porque eu ouço a palavra. Não, você é a luz que vai iluminar lá fora, você é o sal que vai temperar lá fora. Você é o que vai ocupar a posição de governo, você é um instrumento aonde Deus vai levar a sua luz, aonde Deus vai usar para salgar, para temperar, para salvar, para abençoar. É você. Onde pessoas como eu não vão entrar, Deus vai usar você. E muitos não entenderam isso. E mais uma coisa, ai bispo, eu vou ter que falar, não querido, se você morreu com Ele, você ressuscitou com Ele. Se você está nele e Ele está em você, você não tem que fazer força para isso. É natural, você dá fruto naturalmente. Você vai frutificar naturalmente. Porque todo mundo quer o que você tem. As pessoas não têm paz. Às vezes as pessoas falam assim, o ímpio tem uma vida abençoada. O ímpio tem o maior problema de todos, que é o problema espiritual. Esse é o pior de todos. Às vezes a gente coloca como se dinheiro fosse tudo. O que é isso? Senta, bate um papo com o teu dinheiro então, senta ali, coloca um pacote de dinheiro ali, um monte de dinheiro, senta lá e troca um diálogo com ele, bate papo com ele. Se você estiver sozinho, perdeu o que tem, perdeu as pessoas que você ama, não é dinheiro, são pessoas. Qualquer um trocaria tudo que tem para estar com as pessoas que ama. Nenhum lugar no mundo é maravilhoso se as pessoas que você ama não estiver com você. Nenhum lugar é perfeito. O problema é que as pessoas colocam como essa parte material como a coisa mais importante. E não é. Vai para uma casona, vai para uma mansão e mora lá sozinho. Vai para um rancho. Vai para um apartamento na praia agora e fica lá isolado? Não. Dinheiro é bom, maravilhoso, mas não é a coisa mais importante. As pessoas. Primeiro Cristo, o Espírito de Deus, porque senão nada vai estar bom. Você não tem paz em casa, você não tem paz no trabalho, você não tem paz no rancho, você não tem paz na viagem que está fazendo, você não tem paz em lugar nenhum. E está sempre correndo atrás de alguma coisa para buscar paz. E quando você tem paz, meu filho, você tranca dentro de um quarto e você não está fazendo nada. Você só ou está assistindo alguma coisa, ou está lendo um livro, ou está meditando, e você está transbordando de paz. Está realizado. Quando você não tem paz, você sai dando tiro para tudo quanto é lado. Você acha que é um carro novo, compra esse carro novo, daqui a pouco está angustiado de novo, está vazio de novo, depressivo de novo, acha que é um imóvel novo, que eu preciso morar num lugar novo, vai para lá, daqui a pouco está aquele vazio te consome, acho que eu preciso fazer uma viagem, daqui a pouco vai fazer uma viagem, lá na viagem mesmo o vazio já está te consumindo, você já está angustiado, porque tem que voltar.
Isso não é vida. E essa é a realidade de muita gente, você sabe, né? Essa é a realidade de muitas pessoas. E a gente precisa ser mais grato. Eu estava lembrando aqui, falando agora há pouco, foi o aniversário do meu filho agora, semana retrasada, não sei, passada. Eu fiz um jantar, nós fizemos um jantar para ele, veio minha filha com meu genro, os pais do meu genro, e eu fui abençoar a vida dele, e eu só fui falar das maravilhas que Deus tem feito. Só trazer a memória. Quando eu olhei, estava todo mundo chorando na mesa. Chorando. Era de tristeza? Só de gratidão. Só de alegria. Paz. Um ambiente de extrema paz. De extrema paz. E uma coisa tão simples. Era um jantar em família. Está entendendo o que eu quero dizer? Era um jantar em família. Só recapitulando as maravilhas do Senhor. O quanto Deus tem feito. É o que a minha mãe fala. Ela fala assim, gente, às vezes se vocês olhar para mim aqui e me ver chorando, vai falar, nossa, essa mulher tem tanto problema. E o choro é de alegria, o choro é de gratidão. Mas aquela mesma mulher que um dia disse, que ela fala na história dela, ela fala que houve um momento que ela achou que ela não voltaria a sorrir. Olha, um dia ela acreditou que nunca mais voltaria a sorrir na vida. Ela estava lembrando, quando eu contei para ela dessa história, ela falou assim, filho, quando você me contou, eu lembro que eu perdi as forças, porque eu falei, agora foi demais, porque ela viu o meu filho, mexer com o meu filho, tirar o meu filho de mim, ela viu aquilo, aquela cena, tirando o filho dela, e aí muita coisa aconteceu, muitas situações. Então houve um momento na vida, que ela fala que ela achou que ela nunca mais voltaria a sorrir, e hoje ela chora de alegria e de gratidão. Amém? Observe o que são os íntegros e justos. Diga comigo, um futuro maravilhoso espera os que amam a paz. Um futuro maravilhoso, diga um futuro maravilhoso me espera. É o que Deus tem para você. Muito melhor do que você projetou. Muito superior ao que você projetou. Os rebeldes, porém, serão destruídos de uma só vez. Não tem futuro algum. Rebeldes são os ímpios, os desobedientes. Os filhos da desobediência, como nós um dia fomos filhos da desobediência. Não tem futuro algum. Por isso que, cuidado para você não ouvir gente que não tem futuro. Às vezes tem gente que ouve demais gente que não tem futuro. Certo? Conselho de gente que não tem futuro. Por isso, ele enviou a mão, Daniel 5, 24, 30. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Este é o significado dessas palavras. Mene, diga comigo, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Aqui é que eu quero deixar para você, que às vezes você olha para a vida de alguém e serve isso de alerta para nós, que nunca acredite que tudo que você faz de errado, porque não aconteceu nada, vai ficar como está. Nunca acredite nisso. Porque a única coisa que acontece é que Deus tem uma balança. E chega o momento que Ele pesa a balança. As obras são pesadas, as atitudes são pesadas. E aqui, volta lá.
Este é o significado das palavras Mene. Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, diga comigo, foste pesado na balança e achado em falta. E quando você é pesado na balança, aqui está falando de um rei, o rei Belsazar, que ele fez muitas coisas absurdas, mas chegou um momento que foi o limite, quando ele foi e pegou as coisas consagradas do templo, e ele utilizou para suas festas, para suas orgias, e ele estava lá na festa, e estava lá comemorando o seu reinado, a sua riqueza, muito ouro, e aí, de repente, aparece uma mão e começa a escrever na parede. E aquela mão começou a escrever essas palavras. E ele ficou louco, ele ficou transtornado. E aí ele foi buscar a interpretação disso, que foi Daniel que deu, o servo do Senhor que deu a interpretação. Pérez, teu reinado foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e colocaram, diga comigo, e proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Você vê que Deus usou a queda do ímpio para promover o justo. O ímpio estava caindo, esse rei estava caindo, porque esse rei era um ímpio, e Daniel estava sendo promovido. É assim que acontece. Você olha, e depois disso ele morreu. Depois dessas palavras aqui, ele morreu. O rei morreu e Daniel foi promovido. O rei morreu e o justo foi promovido. É isso que acontece. Vamos lá. E perguntou-lhe, Lucas 18, e perguntou-lhe certo príncipe, dizendo, bom mestre, diga comigo, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Esse aqui era o jovem rico. O jovem rico era muito rico, mas não tinha certeza da salvação. Jesus perguntou para ele assim, você conhece os mandamentos? Sim, conheço todos e guardo desde a minha infância. Ele conhecia mandamentos, ele conhecia religião. Aí Jesus falou, então, se você quer ser perfeito mesmo, então vende o que você tem, doe aos pobres e me siga. Ele virou as costas e foi embora. Foi aqui que Jesus disse assim, é mais fácil, como é difícil um rico entrar no reino. É mais fácil o camelo passar no buraco de uma agulha, da agulha, do que o rico entrar no reino. Por quê? O que acontece? O problema é o dinheiro? Não. O problema é que essas pessoas são dominadas pelo dinheiro. Elas não têm o dinheiro tem elas. Entende? Esse é o problema. Não tem dinheiro, o dinheiro a tem. A vida é voltada só para isso. Se torna servos, escravos do dinheiro. Servo, né? Serve a ele. E você vê que com tudo que ele tinha, ele não tinha certeza da salvação. E perdeu a sua salvação. Porque ele virou as costas para Jesus, porque ele ficou triste. Porque o amor dele estava no que ele tinha. E a verdade é que Jesus fez um teste com ele. Um teste. Por isso que, diga comigo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é ele. Viu? Não é ele. O amor ao dinheiro. O dinheiro é uma benção. A gente faz tanta coisa boa. O que nós estaríamos fazendo aqui sem dinheiro? O que nós faríamos sem dinheiro? Dinheiro é maravilhoso. No propósito certo. Quando você entende e deixa que Deus te use para o propósito certo. Com o dinheiro nós ajudamos pessoas, nós alimentamos, nós socorremos, nós investimos. O templo, abrimos novas igrejas, se constrói hospitais, né? Tanta coisa importante. O problema é o amor. O amor, esse jovem,
Ele tinha dinheiro e tinha religião. Diga comigo, e perdeu a salvação. Então, dinheiro e religião, querido. Mandamento ele diz que cumpria desde a sua infância. E não era salvo. Porque na verdade não tinha o Espírito de Deus dentro dele. Só religião, só lei. Ezequiel 33, 11, diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Diga comigo, Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Mas, bispo, o que acontece? Você vê que Deus tem lutado de todas as formas. Vamos falar aqui dessa igreja aqui, ó. Não vamos falar de outra não, porque para mim não interessa o que acontece por aí. Tá? Eu não tenho responsabilidade. Bispo, o senhor conhece as igrejas? Não, não conheço. O senhor sabe o que acontece por aí? Não, não tem interesse também. O senhor olha o que acontece? Não, não olho. Às vezes eu tenho dificuldade até para olhar tudo que temos dentro da nossa. Tanta coisa que a gente tem, né? Tanto conteúdo, tanta informação. Mas, então, o problema, não temos problema algum. Mas vamos falar dessa igreja. Para pensar, o quanto essa igreja, quais são os dias que ela está aberta? Todos os dias. De cedo, abre cedo e não tem hora para fechar. Todos os dias. 4 cultos por dia. Tem dia que 5. 4 por dia. Estamos nas redes sociais, milhares de jornais de evangelização, estamos nos hospitais, asilos, presídios, ruas, aonde existe o sofrimento, a dor, nós temos procurado estar. Tudo quanto é lugar. Se você olhar agora no período de pandemia, no canal da Bispa, nas redes sociais, foram 8 cultos por dia. 8. Inclusive na madrugada, 3 horas da manhã. Por que isso? Não é amor ao ímpio? Olha por aí para você ver. Muitas igrejas fechadas. Tem igreja que você vai ver culto 1, 2 vezes na semana. Que tem 4 no dia. Tem dia que só eu faço 3 no dia. Isso não é amor ao ímpio? Amor às almas? Amor às almas. Nós temos um exército de obreiros espalhados por aí. Evangelizando em tudo quanto é lugar. Não estamos fazendo trabalho nos hospitais agora porque não pode devido à pandemia. Não estamos em Barretos porque não pode, mas mesmo assim temos ido lá orar. Boa parte dos trabalhos não tem, em função do momento que nós vivemos. Mas estamos lá, redes sociais, toda hora, jornal, TV, rádio. Isso não é amor às almas? Deus não quer que absolutamente ninguém se perca. A vontade de Deus não tem o prazer na morte dos ímpios. Antes tem o prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos. Essa é a vontade de Deus. Que haja uma mudança. Deus não quer que ninguém pereça. Mas cada um tem a liberdade de escolha. Você que vai decidir o que você vai fazer com a sua vida. Cada pessoa tem a liberdade para decidir o que vai fazer. Ouvir, crer, como o testemunho que nós ouvimos na semana passada, né? Eu escolhi crer. Eu escolhi crer. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. E aí, a gente tem a recompensa de tudo isso. Bendita a hora que eu tomei a decisão lá atrás e tomei a decisão de crer. E não é fácil, você vem numa construção. Não é que a sua vida é mar de rosas. Luta nós temos continuamente. Mas é de batalha em batalha, de vitória em vitória.
mas bendita a hora. Diga comigo, Deus é recompensador. Inclusive, isso é uma coisa que eu quero falar nos próximos dias. Porque, às vezes, quando a gente passa por tanta luta como a gente passou, né, eu vou falar de mim, eu olho para trás hoje, eu falo, meu Deus, quanta recompensa. Então valeu a pena, porque eu não desisti, eu não me afastei do Senhor, eu me aproximei mais do Senhor, minha família se aproximou cada vez mais do Senhor. Como vale a pena, quanta recompensa hoje. Recompensas que, aquilo que eu sempre falo, né? Tem coisas que o dinheiro pode comprar e tem coisas, as maiores, o dinheiro não pode comprar. É verdade ou não é? Sim ou não? Quanta recompensa. Vamos lá, vou falar de uma. Sábado à noite, onde está a maior parte dos jovens? Ontem, sábado à noite, os meus estavam aqui, abençoando a vida de outros jovens, compartilhando dos seus ensinamentos com outros jovens. Isso tem preço? Sim ou não? Sim ou não? Não, não tem. Não tem. Onde estava por aí a juventude? O que estava fazendo? Eu não tenho que me preocupar que um filho está perdido por aí. Eu não tenho que me preocupar que o filho está na noite. Está na madrugada, sei lá onde. E olha que Deus cuida da gente, né? Eu estava lembrando outro dia e ri tanto sobre isso, que na minha fase de rebelde, menino, eu acho que eu era menor ainda, viu? Eu pego, e na minha curiosidade, um amigo me chama para ir numa boate de striptease. Para pensar. E aí, eu curiosão, né? Falei, ixi, olha que maravilha. E aí entra naquela boate, me lembro até onde era. Era na Nossa Senhora da Paz. Quem conheceu essa boate? Era uma boate de striptease, mas vou contar, hein? Vou levantar a mão aqui nem a pau, bispo. E aí, menino, né, nessa fase dessa rebeldia minha, dessa revolta com Deus e tal, e eu ia ter um palco, apresentação, eu sentei bem pertinho, assim, nas primeiras fileiras ali. Falei, eita, mas você não há de ver que um cidadão entra lá, ele entra evangelizando, vem na minha mesa e diz, os olhos do Senhor percorrem a terra, Jesus te ama. Acabou comigo. Eu falei, pô, me achou aqui. Me achou aqui, poxa. Acabou com a minha noite. Né? Você viu o tanto que o Senhor me amava? Você vê como Ele me amava? Eu achei que eu estava lá e ninguém estava me vendo. E eu fiquei pensando, como é que deixaram esse cara entrar na boate de striptease para evangelizar? Não é verdade? O cara, para entrar lá dentro e falar assim, deixa eu entrar aí para entregar um povo. Não vai estragar o negócio do cara. Não é verdade? E o cara entrou, foi na minha mesa e entregou aquele panfleto, Jesus, os olhos do Senhor percorrem a terra, Jesus te ama. Eu falei, bicho, me achou aqui. Achei que estava escondido, ninguém estava me vendo. Olha que coisa, é o amor do Senhor. Né? Te cercando daqui, te cercando dali, não deixando você se perder. E, enfim, vamos lá. A nossa cidadania, porém, depois você pode compartilhar comigo, eu também, bicho, já fui nessa boate. O bom foi o silêncio, viu? Você vai falar assim, não, bispo, não foi tão impuro assim quanto o senhor, não, eu fui mais recatado, eu sei. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Diga comigo, a nossa cidadania, porém, está nos céus. Onde esperamos ansiosamente o Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Sabe o que significa isso? Eu disse aqui, né, 100 anos é 100 anos. Mas é como se nós fôssemos de uma outra cidade, estamos passando um tempo nessa cidade,
e já já estamos retornando para a nossa cidade. É como se nós estivéssemos em um outro país, passando um tempo, e vamos retornar para o nosso país. A nossa cidadania está nos céus. A nossa cidade não é Rio Preto. Diga, minha cidade não é Rio Preto. Diga, eu estou de passagem. Eu não sou um cidadão daqui, eu sou um cidadão dos céus. Só estou de passagem. Quando uma pessoa está em outro lugar, ele está lá, uma cidadania é outra. A cidadania é outra, ele pertence a outro lugar. E a nossa cidadania é dos céus, onde esperamos ansiosamente o Salvador. Olha que lindo. Por isso que nós não temos medo da morte. Morte para nós não é fim. Esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Os que pertencem a Cristo, Jesus, diga comigo, crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Está lá, ó. Foi crucificado lá. Isso não tem mais poder sobre mim. Não tem mais poder. Os prazeres da carne que dominava não domina mais. Entendeu? Está lá, crucificado lá. A crucificação dói. Mas quando a cruz representa a morte do velho homem. Mas quando nasce o novo, nasce para tudo novo, uma vida nova. A glória que vem não se compara. E isso é poderoso demais. Crucificação dói. Dói, porque você vai crucificar suas paixões. Vai crucificar os desejos da carne. Isso não te domina mais. Por isso que quando o Espírito de Deus está em você, você tem a natureza de Deus. E é o que eu disse, né? Não é uma coisa que você acha que você tem que viver essa guerra, essa luta, essa batalha. Não, é natural. Porque o Espírito está em você. Ele domina, ele dirige a tua vida. Ó, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Pode passar. Escreva esta carta ao anjo da igreja de Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo, diga comigo, sei de tudo que você faz. Por isso que é uma idiotice da nossa parte achar que a gente pode esconder alguma coisa de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio e nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna ou morno, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha boca. Você diz, repita comigo, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. Diga comigo, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu? Essa carta que foi endereçada à igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Laodiceia, ela é muito forte, porque você vê que ser rico não é sinal de aprovação. Às vezes a pessoa mede a aprovação de Deus pela sua prosperidade, pela sua riqueza, e assim por diante. Não, não é. O Senhor vem e diz, né? Você diz, sou rico, não preciso de coisa alguma, e não percebes que é infeliz? Você é infeliz. Miserável. Você acha que ser rico, você é miserável. Pobre. Ó, pobre. Cego. Você não enxerga nada. E mais, está nu, está despido diante de mim. Você está pelado diante de mim. Está totalmente nu.
Aí o Senhor vem e diz assim: eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, pura. Tira as vestes do velho homem, que são sujas, contaminadas, roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar, até porque aplica colírio para você enxergar que você está cego. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, diga comigo: estou à porta e bato. Se ele está à porta batendo, é porque ele não entrou. Você entendeu? Ele está do lado de fora, ele não entrou. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos, ou cearemos, como diz. O vitorioso se sentará comigo em meu trono. Diga comigo: o vitorioso se sentará comigo em meu trono. Diga mais uma vez: o vitorioso se sentará comigo em meu trono. Será que vale a pena? Será que vale a pena? O vitorioso vai sentar comigo no meu trono? Assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Diga comigo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você vê que essa igreja se enganou, achando que sou rico, próspero, não tenho falta de nada, e o Senhor diz para mim: você é miserável, você é pobre, você é um cego, você é um nu. Percebe que as coisas são mais profundas, muito mais profundas do que essa coisa superficial que a gente vê? É muito mais profundas, e a gente precisa, Deus trabalha o tempo todo para olhar para as coisas do alto. Não quer dizer que, às vezes tem gente que o coração está tão preso nisso, que quer dizer que parece que eu vou ter que abrir mão de coisas, que eu vou ter que, não é isso. Não, querido, não. É a gente colocar Deus no lugar dele. Em primeiro lugar, parar de olhar para a vida do outro. Parar de olhar para a vida do ímpio. O ímpio está no lugar escorregadio. Tem muitos que têm muito, e o Senhor está olhando e dizendo assim: você é um miserável, você é um pobre, você é um cego, você é um nu. Muitos estão aí parecendo essa árvore nativa. Quando você olha, você fala assim: ué, cadê? Sumiu, foi, partiu. Nós precisamos da natureza espiritual, dos olhos espirituais. Acima de tudo, o Espírito de Deus em nós. Esse caráter, essa natureza. A partir de hoje, não faça mais aquele tipo de colocação no sentido de: mas o que vão falar para mim? O que vão falar? Querido, você não está na igreja para Deus te enriquecer. Você está na igreja para Deus te levar para o céu, para aprender, receber o Espírito de Deus. Ser servo, você foi criado para adorar o Senhor. Você está na igreja por um propósito maior do que o terreno. Se Deus vai fazer de você uma pessoa rica, ou uma pessoa milionária ou bilionário, sei. Há uma grande probabilidade disso, desde que o seu coração não esteja nisso. Há uma grande probabilidade. Em toda a história bíblica, todos os grandes do Senhor foram ricos. Milionários, bilionários e trilionários. Dias de hoje, trilionários, tá? Salomão foi o homem mais rico que já existiu e ninguém nunca se aproximou da sua riqueza. Até hoje, até dias de hoje, ninguém nunca se aproximou da sua riqueza. Foram servos do Senhor, mas faça do Senhor o seu maior tesouro. Faça do Senhor a sua maior riqueza.
Não faça da sua riqueza a sua maior riqueza. Faça do Senhor a sua maior riqueza. Faça do Senhor o seu maior tesouro. Se Ele vai te usar para propósitos gloriosos, acredito que sim. Porque Deus, Ele vem acelerando o processo. Nos últimos dias Ele derramaria muito mais sobre a vida do teu povo, porque Ele tem pressa. Ele tem pressa. Você vê que muitas vezes o que acontece conosco, pessoas como nós, somos sustentados por Deus. Pode vir pelo próprio trabalho que a igreja realiza, da forma que a igreja realiza. A gente é sustentado por Deus. Né? Tem dia que você vê que Deus, você olha e você fala assim, pô, só pode ser Deus, porque a energia que Deus coloca dentro de nós, a força que Deus coloca dentro de nós para fazer, e está fazendo sempre mais e com mais energia, é Deus. Né? Com a dedicação, com o empenho. Né? A igreja, o ministério é isso aí, está aí, a gente vive para o Evangelho, nós vivemos para o Evangelho, nós não temos vida social, viu? Se você às vezes pensa, o bicho tem vida social, querido, não estou na casa de ninguém, ninguém está na minha casa, estou na casa do Senhor e na minha casa, estou na casa do Senhor e na minha casa, todos os dias eu estou aqui, 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 de domingo a domingo eu estou aqui. Tem dia que entro cedo e vou embora, chego em casa só para dormir. Todos os dias. A gente vive uma vida com propósito, totalmente dedicado. E para quem não sabe, 10 anos da minha vida eu morei aqui dentro. Meus filhos cresceram num quartinho que tem aí em cima. 10 anos, por amor à obra, queria acordar na casa do Senhor. Por 10 anos comi dentro dessa cozinha aqui. Hoje, para quem não sabe, a bispa mora dentro da igreja. Viu? Para quem não sabe, ela mora dentro da igreja. Até hoje. Então, porque é a dedicação, é propósito, é a doação, né, para a obra do Senhor, é uma vida com propósito, né, com dedicação, por amor às almas. O que leva? Talvez muitas pessoas olhem para a gente e dizem assim, mas vocês não têm vida. Pelo contrário, nós temos vida, mas o propósito faz com que a gente ame mais realmente o propósito do que a nossa própria vida. É uma vida de doação, é uma vida de dedicação. Temos criado os filhos para isso, porque tem coisa melhor nessa vida do que você ajudar o próximo. Eu fico pensando, se eu fosse só um empresário num momento como esse, se eu não cumprisse com o propósito de Deus, que sentido tem? O que faz agora? Né? Quem a vida vivia só por ostentação, só por você se mostrar e aparência, faz o que agora? Você compra roupa cara, você não desfila com ela? Anda de carro aí, carrão importado, você vai desfilar para quem? Para quem? Está aí, sem propósito, sem sentido na vida. Muita gente, por isso que, né, tem que comprar um monte de bebida para poder se embriagar no final de semana, para passar o final de semana logo. É por aí, verdade. Porque eu não suporto, tem que ver o final de semana, tem que passar logo o final de semana. E aí como eu faço? Vou me refugiar em alguma coisa, para ver se passa logo, né? E as pessoas vão vivendo, não vão vivendo, vão vegetando. Fique em pé, por favor. Aquele que afirma que pertence, que permanece nele, diga comigo, deve andar como ele andou. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, repita comigo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Existem dois nascimentos. O nascimento da carne e o nascimento do Espírito. Dois. E o nascimento do Espírito é o mais importante, porque o nascimento do Espírito vai determinar para onde você vai e aonde você vai passar a sua eternidade. Não olhe mais para a vida do A, do B, do C ou para quem quer que seja. Não olhe mais. Porque muitas dessas pessoas estão num lugar escorregadio e muitos nem futuro têm.
arrogantes, soberbos, fala como se fosse dono dos céus e da terra, não sabe nada. Como a gente vê continuamente, às vezes alguns são tragados e nem, a hora que você vê, sumiu, morreu. Mas a Bíblia diz que como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Busque de todo o teu coração que realmente Cristo viva em você. Porque não é que Cristo está conosco, Ele vive em nós. E se Ele vive em você, a sua vida é completa. Sua vida é preenchida. Você é uma pessoa realizada. Você, dentro de você, você tem aquilo que a Bíblia chama rios de água viva. E aonde há rios, há vida, abundância, prosperidade. Está dentro de você. Por isso que invista tempo nisso. Porque senão, se você for natural, você vai viver questionando, olhando para a vida do ímpio, olhando para o que o ímpio tem, porque dá certo na vida do ímpio, porque não sei o que, e você não vai entender. Porque os seus olhos estão voltados somente para as coisas naturais. Mas quando você se torna um homem espiritual, dirigido pelo Espírito, e o Espírito está em você, você entende que o propósito é muito maior. A sua posição é de governo. Você não vai ter dificuldade, é o que eu sempre digo, né? Está aqui, ó. A sua vida será a Bíblia assim, ó. A sua vida. Você prega a Bíblia. Se preciso for e alguém precisar de orientação mais profunda, você vai abri-la. Mas a sua vida já é uma pregação. Não seja o justo com atitude de ímpio. Seja o justo com atitude de justo. Porque tem ímpio que tem atitude de justo. E a Bíblia fala sobre isso. Tem ímpio que tem atitude de justo. E tem justo que tem atitude de ímpio. Não seja evangélico, seja um cristão verdadeiro nascido de novo. Que o seu lar seja um lar cristão. De verdade. Que Cristo está lá. Quem tem medo de criar filho não precisa, viu? Escuta o que eu estou dizendo. Não tem erro. Não tem erro. Ó o próximo aqui, ó, quer ver? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao... Mas você pode servir a Deus com o seu dinheiro. Você vê que o dinheiro é um Deus. Provérbios 27 diz assim: o homem justo leva uma vida íntegra. Diga comigo, como são felizes seus filhos. Provérbios 14, 26 diz: aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura. Diga comigo, refúgio para seus filhos. Olha como é lindo isso. E sejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. Ouça, ó Israel, é esse que eu quero. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração,
Pais, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O quanto criar filhos é assim. Esses versículos são para os pais, tá? Mas às vezes a gente tem... Hoje é um grande desafio criar um filho. E eu vou dizer a você que quando você transforma o seu lar realmente num lar cristão, verdadeiramente num lar cristão, e os princípios bíblicos são vividos, praticados na sua casa, na sua família, o Espírito de Deus vai envolver, o Espírito de Deus vai falar, o Espírito de Deus vai convencer, o Espírito de Deus vai colocar temor, o Espírito de Deus vai estabelecer limite, o Espírito de Deus faz aquilo que a gente não pode fazer. Por isso é necessário realmente viver. Com os olhos fechados, diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, desenvolve dentro de mim a natureza de Deus. Eu quero a natureza de Deus, eu quero o Espírito de Deus, eu quero o caráter de Deus, eu quero ser um nascido de novo. Essa oração é uma oração que só você pode fazer. Se Deus estiver em você, as palavras dele estiverem no seu coração, querido, você vai dar fruto, a sua vida vai ser extremamente frutífera, você vai viver uma vida gloriosa. Talvez nós fomos até hoje, nós fomos como o salmista, olhamos para a vida dos perversos, olhamos para a vida do ímpio, questionamos tantas coisas, parecia que a vida deles é perfeita, não tem nada de errado, é linda, maravilhosa, poderosa, eles são poderosos. Mas quando a gente se aproxima de Deus, do tabernáculo do Senhor, então nós vemos que a nossa é muito melhor, que o ímpio está no lugar escorregadio, e você não. O seu futuro é maravilhoso, o seu futuro é certo, é glorioso, é majestoso. O futuro das gerações futuras, é um futuro glorioso. A Bíblia diz que os nossos filhos serão poderosos na terra, serão a geração de homens poderosos na terra. Vale a pena. Então peça a Deus, peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso do Senhor, eu quero ser um nascido de novo verdadeiramente, uma nova criatura, uma nova mente, um novo caráter, uma nova natureza, uma nova personalidade, um novo espírito. Eu preciso disso, Senhor, eu preciso. Aleluia. Rasga o teu coração, e a presença de Deus, o Espírito de Deus vai entrar na tua vida. Nada pode ser perfeito na vida da gente se Deus não estiver. Absolutamente nada pode ser perfeito se a presença de Deus ali não estiver. Que a presença de Deus tome a tua vida, que a presença de Deus tome o teu espírito, teu coração. Peça ao Espírito Santo a mente de Cristo, peça ao Espírito Santo um coração segundo o coração de Deus. Peça ao Espírito Santo que você seja realmente aquele que é uma Bíblia aberta. A tua vida é uma Bíblia aberta.
As pessoas olham para você e vê a Bíblia na tua vida. E se preciso for, você vai falar. Se preciso for, você vai pregar. Porque a tua vida condiz. Ô Espírito Santo, vai. Toma a vida dessa pessoa, Espírito Santo. Toma, Espírito Santo. Gera um novo homem, uma nova mulher, um novo caráter, uma nova natureza, uma nova personalidade. Gera, Espírito Santo. Gera. Gera, Espírito Santo. Abra o teu coração e deixa ele entrar. Abra o teu coração e deixa ele te encher. E a paz que excede todo o entendimento vai inundar o teu coração, a tua vida. Essa presença vai entrar na tua vida, essa presença vai entrar na tua casa. Essa presença vai entrar na tua família. Lema churi canta lá bachurianda lá siri canta lá sirianda lá bachurianda lá. Oh Espírito Santo, enche a tua igreja. Enche a tua igreja, Senhor. Enche o teu povo, Senhor. Receba o Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Receba a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Receba o revestimento do Espírito Santo sobre a tua vida. Receba em nome do Senhor Jesus. E seja mergulhado no Espírito. Seja mergulhado, batizado no Espírito Santo. E que desse mergulho nasça um novo homem, uma nova mulher. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Diga isso a Ele, diga, Espírito Santo, diga: eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu tenho sede, eu tenho fome, Espírito Santo. Ah, meu Senhor, como eu te amo, como eu te adoro, Senhor, eu te louvo. Eu bendigo ao Teu nome, Senhor. Seja cheio, 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 cheio. Receba essa unção sobre a tua vida. Receba essa presença, receba esse fogo. Aleluia. Seja mergulhado no Espírito. E que desse mergulho nasça um novo homem, uma nova mulher, um novo caráter, uma nova personalidade, andando em novidade de vida. Cheio da unção, cheio da graça, cheio do favor do Senhor. Aleluia. Receba a presença dEle. Receba a unção. Receba esse fogo sobre a tua vida. Aleluia. Vai, Espírito Santo. 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 Rema churi canta lá, bachuri anda lá, siri canta lá, siri anda lá, bachuri anda lá. Oh, aleluia, aleluia. Receba a presença de Deus na tua vida. Receba a presença do Espírito Santo na tua vida. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. A Ele. A Ele. Diga a Deus que você o ama. Diga ao Senhor que Ele é o teu maior tesouro. Diga a Ele que Ele é o teu maior patrimônio. Diga a Ele que Ele é o teu ouro, a tua prata. Diga a Ele: o Senhor é meu ouro, o Senhor é minha prata, o Senhor é meu maior patrimônio, o Senhor é a maior riqueza da minha vida. Receba. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai. Aleluia. Deixa Ele gerar, colocar em você uma mente nova, uma nova natureza, um novo caráter, uma nova personalidade. Receba em nome do Senhor Jesus o Espírito de Deus na tua vida. Receba o caráter de Jesus em você. Receba a natureza de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo.
Receba o Espírito do Senhor, que muda tudo, que traz luz, que traz paz. Aleluia. Você é a luz que ilumina. Você é o sal que tempera, que preserva. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoe cada um que aqui está. Eu aproveito essa oportunidade e oro por cada pai. Abençoe os pais, Senhor. Mais do que nunca, nós sabemos da importância de um pai. Coloca o teu espírito nesse pai. E que acima de tudo, ele seja um modelo para os seus filhos. Um modelo a ser seguido. Um exemplo de fé. Um exemplo de caráter. Um exemplo de natureza. Um exemplo, Senhor, de personalidade. Abençoe todos os pais, Senhor. Peço que o Senhor venha presentear cada um dos pais. Que todos eles saiam daqui abençoados nesse domingo. Juntamente com todos. Que nós possamos sair daqui mais crescidos, Senhor. Que nós possamos sair daqui mais ungidos. Com a mente ampliada. Como se a nossa cidadania é dos céus, que realmente entendamos que somos cidadãos dos céus, estamos de passagem, simplesmente de passagem. Muito em breve estamos indo para casa, para a nossa cidade, para o lugar que o Senhor realmente tem como destino final para nós. Abençoe a cada um, Senhor. Fala melhor às mentes e aos corações, aonde as minhas palavras não chegaram, que as palavras do Senhor penetrem profundamente e o Senhor fale. Eu abençoo a todos, peço a tua bênção, a tua unção, a tua graça, o teu favor, sendo derramado sobre a vida de cada um. Abençoe, Senhor, a todos. E nesse momento, aproveitando a oportunidade em especial aos pais. Não só aos pais, talvez tenhamos mães que façam o papel de pai e de mãe. Que eles sejam grandemente abençoados. Amém, amém, amém. Para Jesus.